Boa noite, queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus, amém? Que bom que estamos reunidos aqui como igreja do Senhor para uma linda celebração, para que possamos sentar na mesa do Senhor, para que possamos ceiar com Ele, para que possamos a cada dia viver para a honra e glória dEle, amém, irmãos? E hoje as canções foram selecionadas, escolhidas pelo Senhor, através da mensagem que nós vamos pregar essa noite. Nós vamos refletir um pouco sobre a presença de Deus em meio ao seu povo. E muitas das vezes nós não percebemos como que a presença de Deus é real na minha vida, na sua vida, no meio da igreja. E muitas das vezes nós deixamos de perceber, nós deixamos de sentir, mas não é porque Deus deixou de ser Deus, não é porque Deus está errado, Deus está distante, na verdade é porque nós estamos distantes do Senhor, nós não estamos ligados diretamente no trono de graça do Senhor, e muitas das vezes nos sentimos vazios, frios, distantes do Senhor. E nessa noite eu quero que você reflita junto comigo sobre a presença de Deus real neste lugar. E como que a presença de Deus ela é presente para o povo de Deus desde o início. Gostaria que você, essa noite, juntamente comigo, nós possamos fazer uma linha do tempo da presença de Deus. E eu escolhi 3 períodos para que nós possamos refletir na presença de Deus gloriosa. Nós vivemos hoje num tempo onde a tecnologia ajudou muitas coisas. A tecnologia avançada, hoje em dia você não precisa mais, por exemplo, ir no banco, talvez fazer um depósito. Ainda há, aí sim, a possibilidade de fazer depósito. Mas hoje você recebe em Pix, já vai para a sua conta, ou recebe transferência, está na sua conta, o dinheiro. E da sua conta você faz o quê? Você paga boleto já pela sua conta online, você transfere, você entrega seu dízimo, você entrega a sua oferta, tudo agora via Pix, boleto bancário, internet. Hoje em dia nós não valorizamos mais, e isso de uma forma muito errada, irmãos, a presença do outro, né? Quando nós vamos fazer algo, e aí a gente fala assim, vamos conversar online, a gente precisa fazer trocar uma ideia, a gente conversa pelo WhatsApp. E há muitos anos atrás, ao conversar olho no olho fazia toda a diferença. E nós também precisamos entender que nós passamos por um momento muito difícil, irmãos. Nós vencemos a pandemia, amém? Nós passamos por uma pandemia mundial. Isso não é pouca coisa não, porque o Senhor está conosco, a presença de Deus está comigo e com você. Mas o que eu quero dizer essa noite, que muito mais nós precisamos valorizar a presença uns dos outros, daquele que amamos. Nós precisamos valorizar, nós precisamos entender, nós precisamos nos alegrar na presença de Deus, o nosso Pai que está conosco. Amém, irmãos? E é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1. Eu vou começar essa linha do tempo, essa cronologia, falando um pouquinho da criação. Nós sabemos que Gênesis é a origem de todas as coisas, onde Deus criou os céus, a terra, Deus criou os animais, Deus criou os mares. A criação de Deus é perfeita, mas em determinado momento Deus fala algo interessantíssimo, e está no texto. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, ele vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27.
vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem, e à sua semelhança criou Deus. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzem sementes, de todas as aves que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou a vocês os vegetais como alimento para que tem em si, e tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31, e Deus viu que tudo que havia feito, tinha ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Aqui está o relato do sexto dia. Então Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Mas Deus não somente criou o homem e colocou no jardim do Éden. O que Deus fez? Deus estava com o homem no jardim do Éden. Nós percebemos, e é muito interessante, irmãos, e lendo o Antigo Testamento, obrigado, quando está escrito assim: e Deus disse, eu li muito isso, e Deus disse a Moisés, e Deus disse, se Deus disse, é porque ele estava o quê, irmãos? Presente. É porque ele estava ali com o homem e com a mulher, com a sua criação perfeita, sem mácula. Deus criou todas as coisas belas, perfeitas, em perfeita harmonia. E Deus colocou o homem para que ele dominasse a terra, para que ele multiplicasse, para que ele cuidasse da terra. E todos os animais eram subjugados pelo homem. Uma perfeita harmonia, irmãos. Hoje em dia, para você ter uma harmonia com um leão, você tem que dopar um leão, para você chegar perto de um leão. Imagino eu, naquela época, Adão corria e o leão corria atrás dele, e eles brincavam, porque havia uma harmonia entre a criação. Então Deus estava presente, e Deus fala com o homem, fala com o Espírito e com Jesus aqui. Alguns teólogos dizem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui já tem uma visão da Trindade agindo na criação. Mas interessante, irmãos, que no capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos, existe a queda, a quebra, a tragédia da queda, onde essa harmonia é quebrada. E aí acontece algo terrível. A Roberta já falou aqui um pouquinho, deu um spoiler. Existe, irmãos, uma separação. E aí, a partir da queda de Gênesis capítulo 3, o homem está separado de Deus. E aí o homem conhece a outra face de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. Porque agora, a partir do momento da queda, do pecado, o homem não pode mais viver face a face com Deus. Quebrou-se um relacionamento. Houve-se uma distância, um distanciamento entre Deus e o homem. A presença de Deus não era mais constante face a face. Por quê? Porque se Deus chegasse novamente face a face ao homem, para falar com o homem como ele falava anteriormente no Éden, o homem seria consumido pela glória de Deus e pela ira de Deus. Porque agora o homem havia o quê? Pecado. Então a presença de Deus, ela vai continuar na terra, mas agora um novo tempo se inicia. O homem agora não tem mais acesso direto a Deus. Essa presença, essa comunicação, ela foi quebrada pelo pecado original. O homem pecou e está separado da glória de Deus. E aí nós percebemos que na criação a presença de Deus era real. A presença de Deus era audível. Porque quando Deus, depois do pecado, Deus vem andando pelo jardim e o homem e a mulher escutam os passos de Deus pelo jardim. O que eles fazem? Eles se escondem. Porque eles sentem o quê? Vergonha.
E aí Deus pergunta para eles, por que vocês estão com medo? E agora eles respondem, porque nós estamos nus. E Deus fala para eles, quem disse para vocês que vocês estão nus? Percebem? A presença de Deus naquele lugar era real. E a partir desse momento, Deus fala para o homem, não há mais a possibilidade de você viver no jardim comigo. Você fez uma escolha, uma péssima escolha. Você escolheu me desobedecer. E você será expulso do jardim. E Deus é muito justo, irmãos. E vocês gravem essa palavra, justiça. Deus é justo. O homem não poderia mais viver no jardim pela justiça de Deus, porque o homem não conseguiria mais, porque foi quebrado a aliança, foi quebrado a confiança, ele desobedeceu e ele foi expulso do jardim. Ele não mais poderia voltar para o jardim. Deus falou para ele, agora você vai vagar por esse mundo, agora você vai arar a terra, que o suor do seu trabalho você vai comer e você vai sobreviver. Eu estarei contigo, mas não vai ser a mesma coisa. Uma separação, a ira de Deus, de um Deus santo, um Deus poderoso. E grave isso, irmãos, nosso Deus é santo, nosso Deus é poderoso, e Ele não compactua com o pecado. A ira de Deus é contra o pecado, Deus não compactua com o pecado. Mas aí você vai me perguntar, e aí, Rafael, o que aconteceu? E daí em diante, como que vai ser? E aí Deus começa a levantar homens, e Deus faz uma promessa para um homem chamado Abraão, pai da fé, lá em Gênesis capítulo 12. E ele fala que de Abraão, todas as famílias da terra, todos os descendentes serão abençoados. E aí Deus estabelece ali uma nação, um povo, através da aliança do período patriarcal, que nós conhecemos, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 12, até o capítulo 50, vai falar desse período patriarca. Mas aí, irmãos, depois que José é o rei do Egito, que tudo acontece, que ele traz Jacó, os seus irmãos para o Egito, depois que muda-se o faraó, e aí o faraó que assume, vê que aquele povo começa a ficar muito numeroso, e irmãos conhecem a história. E aí ele começa o quê? Escravizar o povo de Israel, o povo de Deus. E aí nós sabemos que o povo fica lá por cerca de 400 anos sendo escravizado. E aí Deus levanta outro homem. E aí nós podemos perceber que Deus escolhe homens específicos na história para que o Espírito Santo pudesse habitar naquele homem, naquele momento, para uma determinada função. E aí Deus levanta Moisés para o quê, irmãos? Libertar o povo do Egito. E aquele povo é liberto do Egito sob um grande milagre, um poder de Deus. O mar se abre, o povo vai embora. E você conhece a história. E nós seguimos a trajetória da linha do tempo. E aquele povo vai para onde, irmãos? Para o deserto. E aí no deserto Deus dá as leis, as tábuas, os 10 mandamentos. E aí Deus, né, em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ele vai dar todo o esquema religioso, a lei, para que o homem pudesse seguir. E dentro desse sistema religioso que Deus passa para o homem, Deus pede para o homem construir uma tenda do encontro. Espero não estar muito rápido para os irmãos. E nessa tenda do encontro, irmãos, Deus é detalhista, Ele diz como é que tem que ser feita a tenda, o material, o tamanho, o comprimento, a largura. Porque o povo de Deus estava o quê? Vagando pelo deserto. E quando eles vagavam pelo deserto, irmãos, nós sabemos muito bem que Deus não abandonou o seu povo, apesar do pecado, apesar dessa separação. A presença de Deus ainda ia com o povo, mas o povo não tinha acesso diretamente a Deus. Quem tinha acesso diretamente a Deus era quem? Moisés. Quando Deus tinha uma instrução para falar com o povo, Deus chamava Moisés no monte, e Moisés ia, e a glória de Deus descia sobre aquele lugar. Irmão, nós estamos falando da presença de Deus naquele lugar, e a glória de Deus enchia aquele lugar, e o povo todo que ficava nas suas tendas, naquele arraial,
olhava e via a presença de Deus, eles viam a presença de Deus naquele lugar, naquele monte. Mas eles não tinham acesso. Por que eles não tinham acesso, irmãos? Porque eles estavam separados, eles estavam dignos da ira de Deus, porque eram pecadores, assim como eu e você. E aí Deus instrui a Moisés a construir a tenda do encontro. E nessa tenda do encontro, irmãos, a presença de Deus descia na tenda do encontro. E quando a coluna de fogo saía da tenda do encontro, em cima da tenda do encontro, era um sinal que o povo precisava marchar. E Deus ia conduzindo o seu povo. De noite, tinha a coluna de fogo, dando direção, protegendo o povo de Israel. E durante o dia, a coluna, a nuvem, também direcionava o povo de Israel. A presença de Deus, o amor, a misericórdia, nunca deixou de andar com o povo de Deus. Amém, irmãos? A sua graça estava ali, irmãos, manifestada. Só que o povo não tinha a presença, não tinha acesso. Muito pelo contrário, eles estavam distantes da presença de Deus. E dentro dessa tenda do encontro, que bem mais tarde, nós sabemos muito bem que vai ter o templo de Salomão. Mas nesse período, o povo está vagando no deserto até a terra prometida, Canaã, que Deus prometeu aos patriarcas. Mas a presença de Deus nunca deixou de estar com eles. Mas nessa tenda do encontro, irmãos, tinha algo muito especial. E lendo a Bíblia, eu fico assim maravilhado, como que tudo, irmãos, tudo aponta para Cristo. A Bíblia não tem ponta solta, não tem nada ali por acaso. Tudo tem sentido, irmãos. E nessa tenda do encontro, existia algo que Deus mandou confeccionar. Existia um material que ficava no Santo dos Santos. A Roberta falou muito bem. A tenda do encontro funcionava assim, irmãos. Do lado de fora ficava... Eu até pedi o David para colocar a imagem e esqueci. Mas na tenda do encontro, no lado de fora, ficava o lugar dos sacrifícios. A bacia sacerdotal, onde o sacerdote vinha, se lavava, onde os animais eram colocados ali, existia o sacrifício de animais. Porque para a remissão dos pecados é necessário o derramamento de sangue, irmãos. Isso soa familiar para você? Para a remissão de pecado, há necessidade de derramamento de sangue. E naquela época, nessa antiga aliança que nós estamos falando, ali naquela tenda do encontro, naquele templo ali, improvisado, provisório, Deus recebia o holocausto, recebia o sangue dos animais. E aí o sumo sacerdote, ele entrava na tenda, e na parte da entrada da tenda tinha uma mesa onde tinha o maná, e tinha o... esqueci o nome daquele negócio agora. Onde acendia as lâmpadas? Candelabro. Né? Tinha o candelabro, uma mesa, e tinha lugar do incenso, onde era colocado o incenso. Mas tinha um véu. Esse véu representava a separação, a santidade de Deus. Então, quando ele entrava na tenda do encontro, ele entrava no lugar santo. Mas como o sumo sacerdote entrava após esse véu, ele estava entrando no Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos, o que estava dentro do Santo dos Santos, irmãos? Vamos ver se o irmão está bom de EBD aí. O que tinha dentro do lugar santo, Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Deus mandou construir a Arca da Aliança. Eu vou fazer outra pergunta. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Cajado de Arão que floresceu, os 10 mandamentos, as tábuas, e um pote de ouro onde estava o maná. E o que o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia no Santo dos Santos? A gente fala muito isso aqui na igreja, mas hoje eu gostaria de falar, e David colocou aí, ó, depois tenta colocar aí. Eu gostaria de falar hoje com mais calma sobre esse Santo dos Santos. Nós estamos na antiga aliança, e você vai entender
aonde eu vou chegar no final. Então ele entrava no Santo dos Santos, e lá estava a Arca da Aliança. Eu trouxe aqui um texto explicando o que era a Arca da Aliança, para os irmãos que não conhecem. A Arca da Aliança, de acordo com a descrição bíblica, era um cubo feito de madeira de acácia, totalmente revestido de ouro, por dentro e por fora. Em seu interior da arca guardava-se as tábuas da lei, o vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. A Arca da Aliança media cerca de 1,20 por 90, 1,20 m de comprimento e de altura 90 centímetros. Em cada uma das suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Nessas argolas eram inseridas varas que serviam para que transportar a arca. E estudando um pouquinho sobre a questão da arca, irmãos, eu descobri algo sensacional. Que a Arca da Aliança, para ser transportada, porque era assim, quando a nuvem saía, quando a presença de Deus saía de cima da tenda do encontro, o povo sabia que tinha que marchar. Porque ali não era lugar deles, eles estavam indo para Canaã. Mas interessante que a arca era tão forte, tão preciosa, era um símbolo da presença de Deus no meio do povo, que o povo, irmãos, não poderia ver a arca. Eu não sabia disso, vocês acreditam? E aí você fala, como que eles faziam para transportar a arca sem o povo de Israel ver aquela arca? Quando eles desciam, tiravam, todo o suporte de madeira, a tenda, a parte do Santo dos Santos caía sobre a arca, aquele tecido. E a arca era transportada com o tecido por cima dela, para que ela não pudesse ser vista. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Deus, ele estava simbolicamente presente no meio do seu povo, através da Arca da Aliança. Então ela tem essa simbologia. No Antigo Testamento, para os irmãos terem uma ideia, a Arca da Aliança é citada cerca de 200 vezes. A Arca da Aliança, a Arca do Encontro. Se você quer depois estudar com calma a respeito da Arca da Aliança, você vai abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 25. No capítulo 25, se quiser anotar aí, vai falar tudo sobre a Arca da Aliança, tá ok? Então, a arca, dentro dela tinha aquilo que a gente já falou. Mas, irmãos, eu gostaria que vocês atentassem agora para esse detalhe fundamental. A tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório. Êxodo 25, 17 vai dizer isso. Essa tampa era feita de ouro puro, e nela ficavam as figuras de 2 querubins, 2 anjos, também de ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, e as suas asas eram estendidas, um para o outro. Era em cima da tampa da Arca da Aliança que o sumo sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a palavra propiciatório, propiciação. Não sei se os irmãos já ouviram essa palavra antes. Está na Bíblia. E ela tem um significado maravilhoso, irmãos. E estudando esse texto eu fiquei maravilhado. Que coisa linda. Êxodo 25, 22, nós vamos ler. Você pode abrir sua Bíblia lá em Êxodo 25, versículo 22. Vai dizer assim, ali, sobre a tampa da onde? Da arca, no meio dos 2 querubins que se encontravam sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. E o que acontecia, irmãos, nesse momento? Preste atenção nisso. Quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer o dia da expiação. O que é o dia da expiação? O dia da expiação era o dia do perdão dos pecados do povo de Israel. Onde o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, naquele véu que separava, somente ele poderia entrar ali. Somente ele tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. E nós sabemos aqui muito bem que ele usava uma roupa toda especial,
uma estola sacerdotal, onde tinha os sinos, e onde ele era amarrado por uma corda. Ele entrava lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Aqui, vamos imaginar que seria a Arca da Aliança. E aqueles 2 anjos, querubins, com as suas asas, aqui era derramado o sangue dos animais. E Deus descia naquele lugar, irmãos, para perdoar o povo de Israel. E se Deus não aceitasse aquele sacrifício, o povo de Israel estava condenado. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, diante da arca, da presença de Deus naquele lugar, para oferecer o sangue derramado. Porque, mais uma vez eu vou dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Há necessidade de derramamento de sangue, irmãos. No dia da expiação, o sumo sacerdote apresentava-se a Deus e apresentava os sacrifícios anuais para a expiação dos pecados de Israel. Então ele pegava o sangue, como eu falei, e entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre a tampa da aliança, da Arca da Aliança. O objetivo desse cerimonial era apaziguar a ira de Deus e provendo a expiação, ou seja, o perdão dos pecados do povo de Israel. Daí a palavra propiciatório. Agora, o que significa propiciatório? Se alguém te perguntar, você vai dizer, propiciatório quer dizer reconciliação, quer dizer pacificação, apaziguar. Ou encobrir a ira de Deus. Então, nesse lugar de propiciatório, Deus perdoava, Deus afastava a sua ira do povo de Deus, e aquele povo poderia continuar. E aquele ritual, irmãos, era feito todo o ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá e jogava o sangue novamente. E aí, nós vamos entrar no terceiro período da história, porque esse sangue derramado sobre essa tampa, sobre esse propiciatório, ele já apontava para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula, que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem redimidos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora em Cristo Jesus não há mais necessidade de sacrifício de animais, porque Ele se sacrificou. Ele se entregou na cruz do Calvário. E olha que lindo isso, irmãos. O propiciatório dos tempos do Antigo Testamento apontava diretamente para Cristo e seu sacrifício vicário. O Novo Testamento mostra que a cruz, agora a cruz de Cristo, a cruz é o lugar de propiciatório. É o lugar de perdão. Lindo demais. Na cruz, nesse lugar, nós nos encontramos com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Nós somos agora perdoados por Deus. A justiça de Deus foi satisfeita. Porque, irmãos, para que a justiça de Deus fosse completa, havia a necessidade de sacrifício. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava-se animais. Mas na nova aliança não há mais necessidade de sacrifício de animais, porque Cristo satisfez a vontade de Deus, a justiça de Deus. Porque alguém deveria pagar por nós, irmãos. Você e eu, nós não poderíamos pagar o preço, mas Cristo veio e pagou o preço uma vez por todas. Amém? E agora nós não precisamos mais viver, agora nós podemos nos achegar a Deus
Porque como a Roberta falou aqui, a gente sempre fala, o véu do templo se rasgou. Nós agora temos acesso direto ao Pai, através de Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Porque Deus não deixou de ser justo, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente, satisfez a justiça de Deus. E agora, irmãos, a ira de Deus justa de Deus, não está mais sobre mim, sobre você. Está onde, irmãos? Em Cristo. Porque quando nós pecamos, erramos, o sangue derramado na cruz do Calvário nos perdoa dos nossos pecados. Isso é lindo demais. No Novo Testamento, o lugar de propiciação é a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. A propiciação mediante o sangue de Cristo foi perfeita e proveu reconciliação completa e definitiva do homem com Deus. Nenhum outro sacrifício precisa ser adicionado à obra de Cristo para satisfazer a justiça de Deus. Nada do que Jesus Cristo fez precisa de qualquer complemento. Está feito. Ele mesmo disse na cruz, está consumado. Qualquer outro evangelho que fale que você precisa fazer algo para alcançar o favor de Deus está errado. É heresia, está errado. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para achar o favor de Deus. O que você precisa é crer em Jesus Cristo, porque Ele já se fez justiça para Deus e Deus está plenamente satisfeito com o sacrifício de Cristo. E como que nós sabemos disso? Que o sacrifício de Cristo foi suficiente, irmãos. Como que nós sabemos disso? Porque lá na antiga aliança matava-se um animal, e aquele animal estava morto, o seu sangue era derramado ali no propiciatório. Mas agora Cristo, Ele se entregou na cruz, Ele morreu, Ele aplacou a ira de Deus. E como nós sabemos que a justiça de Deus foi aceita? Sabe como que nós sabemos disso? Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E isso é algo que os animais não poderiam fazer. Só Cristo poderia fazer isso. Por isso que Ele veio em carne, perfeito, sem pecado, sem mácula. Por isso que teria que ser um ser humano, um homem como eu e você, naquela cruz, para que pudéssemos ser redimidos de nossos pecados. Aleluia! Isso é lindo demais. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Romanos 3. Eu já estou quase encerrando. Hoje nós temos ceia do Senhor. Romanos 3, 21. A Bíblia, irmãos, ela não é a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia do Novo Testamento. A Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus, e ela se complementa. Ela é uma linha cronológica, histórica, redentiva. Versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 20. 3:21 de Romanos. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para o quê, irmãos? Qual é a palavra que está aí? Propiciação.
mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, está tudo pago. Já está resolvido, a conta está liquidada, irmãos. Pela graça de Deus nós somos alcançados. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é lindo demais. Olhe para cá, meus irmãos. Imagine o seguinte, nós estamos no planeta Terra, não é isso? Imagine que há um noticiário que diz que está vindo para o planeta Terra um grande cometa, muito maior do que a Terra. E esse cometa, nós podemos dizer que é a ira de Deus. Só imagine comigo. A ira de Deus vindo sobre a Terra. Justa, porque nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus. Porque nós, outrora, estávamos o quê, irmãos? Mortos em nossos delitos, nossos pecados. Nós estávamos o quê? Separados de Deus. Aqueles que não estão em Cristo, irmãos, estão separados de Deus. Estão a caminho da ira, da condenação eterna. Isso diz a palavra de Deus, não sou eu, pastor Rafael. É a palavra de Deus que diz isso. Então esse cometa está vindo para a Terra. E ele vai colidir com a Terra e vai destruir a Terra. E é justo, porque Deus é justo. Nós merecíamos isso, irmãos. Mas aí, antes desse cometa chegar na Terra, Jesus Cristo, ele abre os seus braços e ele impede esse cometa de colidir com a Terra. E nós somos alcançados pela ira santa de Deus, justa de Deus. Mas é mérito meu, é mérito seu? Não, é mérito de Cristo. Jesus Cristo que pagou o preço. Nada nos acontece, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque já está consumado. Então nada pode nos alcançar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós somos salvos, somos selados pelo Espírito Santo, irmãos, pega aí essa visão, como diz o pastor Leandro, nós temos a presença de Deus conosco o tempo todo. E muito melhor, uma notícia, talvez você não saiba, nós agora temos acesso direto ao Senhor, mediante a quem? A Cristo. Então, quando nós cantamos que a tua presença é real neste lugar, nós precisamos tomar posse dessa palavra. A tua presença agora habita em mim, porque lá em Atos capítulo 2, o que acontece lá, irmãos? O Espírito Santo desce sobre a igreja, cumprindo-se a palavra, o profeta Joel capítulo 2. Então agora nós somos o que? A habitação do Espírito Santo. Deus agora não habita mais em templos construídos pelas mãos humanas. Eu e você agora carregamos a presença de Deus em todos os lugares. É por isso que Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora vocês precisam o quê? Testemunhar, pregar o evangelho, para que outras pessoas possam também ser salvas. Estão percebendo, irmãos, a história, como é linda? Isso é evangelho. Não está nada solto, está tudo ligado, está tudo conectado a Cristo. Desde a eternidade. O que nós precisamos fazer? Viver pela glória de Deus. Testemunhar. E, irmãos, a gente precisa se alegrar e nos deliciar na presença de Deus. Por isso que nós, teólogos, falamos para aqueles que estão em Cristo, que nós não entramos na presença de Deus. Nós já estamos na presença de Deus. Amém, irmãos? Porque a presença de Deus habita em mim e em você. Ai, irmãos, como isso é maravilhoso. Como nós precisamos olhar agora com um olhar de graça, de misericórdia para aqueles que estão separados de Cristo. Não é porque nós somos
fomos alcançados, que agora nós somos maiorais, somos bambambãs. Não, muito pelo contrário. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus é justo, irmãos. Então, quando Deus olha para mim, para você, Ele não vê o Rafael, Ele não vê o pastor Orbílio, Ele vê Cristo pagando, Cristo se entregando na cruz para fazer propiciação, para cobrir a nossa dívida. Propiciação, cobrir a dívida de alguém. Cristo pagou a minha dívida, cobriu a minha dívida e a sua. Ele agora nos reconciliou. Cristo agora nos reconectou com Deus. E aí, voltando à história, agora nós temos essa reconexão lá no Éden com Deus, irmãos, que Adão e Eva tinham. E quando Jesus voltar, nós vamos estar face a face com Ele. E aí nós vamos viver no novo Éden, um novo céu, uma nova terra, para toda a eternidade. Mas enquanto isso, nós vamos estar aqui, firmes no Senhor, para que possamos testemunhar da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possamos a cada dia viver para a honra e glória dEle. E o último texto, irmãos, para nós fecharmos, Hebreus capítulo 9. Depois eu gostaria que os irmãos pudessem em casa, leem Hebreus capítulo 9 completo. Porque aqui ele vai fazer essa distinção da antiga aliança e da nova aliança. No versículo 11 em diante, ele vai dizer o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Benefícios agora, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, Ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Aleluia! Ora, se o sangue de bode e de touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Amém, aleluia! Glória a Deus, uma vez por todas, Jesus entrou, o sacrifício perfeito. E aí, naquela última ceia, naquele momento ali, irmãos, simbolicamente, Jesus vai dizer: façam isso em memória de mim. Lembre-se sempre do meu sacrifício por vocês. Lembre-se, agora vocês não precisam mais de animais, agora vocês não precisam recorrer a sumo sacerdote para que vocês sejam perdoados, porque agora o sangue que eu vou entregar, verter na cruz, vai te salvar e vai te libertar de todo o pecado. E hoje nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois de Cristo, como igreja do Senhor, juntos, unidos, caminhando para a honra e glória do Senhor, e aproveitando essa atmosfera, dentro desse templo, que não é a tenda do encontro, muito menos o templo de Salomão, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor, nós vivemos uma nova aliança, não há necessidade mais do pastor Rubílio vir aqui e aspergir sangue, porque o sangue já foi aspergido, porque o sangue já foi derramado, irmãos. Pare de viver na antiga aliança, viva na nova aliança em Cristo Jesus, e desfrute dos benefícios que Cristo Jesus nos deu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Que seja assim, para a glória de Deus, irmãos, que seja assim. A ira de Deus, ela foi aplacada, a justiça de Deus foi satisfeita por meio de Cristo Jesus, e assim nós continuamos para a glória de Deus. Convidar o Ministério de Louvor, e nesse momento nós vamos dar início ao nosso
momento de ceia, convidar o pastor Rogério, os diáconos, para esse momento. Que você agradeça, que você possa se alegrar nesse momento tão sublime da Igreja de Cristo.